um domingo, no dia 22 de junho de 1941, uma ação monumental ocorreu enquanto o sol estava indo abaixo do horizonte. Sob o comando alemão, 3,6 milhões de soldados, 2.000 pilotos de aeronave de guerra e 3.350 comandantes de tanques se posicionaram na fronteira da Polônia ocupada pelos soviéticos. E eles estavam preparados para invadir a nação comunista que Joseph Stalin havia governado com mão de ferro por vários anos. Por volta das 3 horas da manhã, uma operação conhecida como Barbarossa foi lançada, envolvendo uma força do eixo composta por 3 milhões de homens, que avançou sobre as posições soviéticas ao longo de uma frente de 1.400 quilômetros de extensão. Aviões alemães bombardearam bases militares, depósitos de suprimentos e cidades estratégicas como Sebastopol no Mar Negro e Brest na Bielorrússia, além de outras localidades na região fronteiriça. Na noite anterior, comandos alemães haviam infiltrado o território soviético e sabotado as redes de comunicação do Exército Vermelho no oeste, dificultando a transmissão de informações para Moscou. Ao final do primeiro dia de combate, cerca de 1.200 aeronaves soviéticas já haviam sido destruídas, sendo que 2/3 dela estavam no solo no momento do ataque. As tropas soviéticas, que enfrentaram problemas de liderança, sucumbiram sob o feroz avanço alemão. Stalin ficou atônito com a surpreendente invasão alemã. O ataque de guerra não declarado da Alemanha violou o pacto de não agressão assinado entre Hitler e Stalin menos de 2 anos antes, colocando em sério risco a existência da União Soviética. Então surge a seguinte pergunta: por que Stalin ignorou 4 milhões de soldados do eixo? Antes de responder essa pergunta, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Agora sim, inicialmente, Stalin alegou que se tratava apenas de uma provocação orquestrada por alguns generais alemães desonestos e recusou-se a ordenar um contra-ataque até que recebesse confirmação oficial de Berlim. A declaração de guerra alemã finalmente chegou 4 horas depois. Hitler justificou a Operação Barbarossa, alegando que a União Soviética estava prestes a lançar um ataque contra a Alemanha a partir do leste. Após muita hesitação, Stalin, que estava preocupado em ser responsabilizado por eventuais derrotas, finalmente deu a ordem para que o Exército Vermelho utilizasse todos os seus recursos e meios para repelir as forças inimigas que violassem a fronteira soviética, embora tenha ordenado que as forças terrestres não atravessassem a fronteira até nova instrução. A amarga tarefa de informar ao povo russo sobre a invasão alemã recaiu sobre o ministro das Relações Exteriores, Vyacheslav Molotov, que fez o anúncio por rádio mais de 8 horas após o início do conflito. Infelizmente, os bombardeios e tiroteios do eixo já haviam alertado milhões de pessoas sobre a tragédia iminente. Diante da falta de liderança militar qualificada, o abalado Exército Vermelho reagiu de forma hesitante e lenta. Enquanto os alemães avançavam para o leste e atacavam as tropas soviéticas, os generais de Stalin pediram permissão para recuar e minimizar as suas perdas, estabelecendo posições defensivas e preparar um contra-ataque. No entanto, Stalin negou esses pedidos, ordenando que os seus soldados, mal equipados, treinados e liderados, permanecessem firmes a qualquer custo. Nos primeiros 10 dias de combate, os alemães avançaram cerca de 480 quilômetros em território soviético, capturando cidades como Minsk e mais de 400.000 soldados do Exército Vermelho. As baixas entre os soldados russos chegaram a pelo menos 40.000 mortos por dia. O eixo conquistou quase completo domínio aéreo e devastou 100% das forças mecanizadas de Stalin. 20 milhões de pessoas que antes viviam sob controle soviético agora estavam sob domínio do eixo. Muitos que residiam em áreas anteriormente ocupadas por Stalin, como Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, inicialmente receberam os alemães como libertadores. O impacto das perdas sofridas pelo Exército Vermelho foi tão devastador que Stalin, apesar de ser o líder do governo, se retirou para sua casa de campo. Durante vários dias sombrios de junho, ele afundou em um estado de embriaguez e se recusou a atender telefonemas ou a desempenhar qualquer papel nos assuntos nacionais, deixando o governo soviético em um estado de desamparo. Em 28 de junho, ele proferiu a seguinte frase: "Lenin nos deixou um grande legado, mas nós, seus herdeiros, o negligenciamos." Em 30 de junho, destacados líderes soviéticos reuniram a coragem para visitar a dacha de Stalin. Ao chegarem lá, encontraram um Stalin desanimado e desalinhado. Ele, que estava aparentemente nervoso, perguntou o seguinte: "Por que vocês vieram?" Stalin parecia pensar que os seus subordinados estavam ali para prendê-lo. No entanto, eles, que há muito tempo eram intimidados pelo brutal ditador, simplesmente imploraram para que ele retornasse ao trabalho no Kremlin. Eventualmente, ele concordou em fazer. E certamente, a Operação Barbarossa foi alimentada pelo ódio de Hitler ao comunismo e ao seu sonho de dominar o mundo. No entanto, os vários erros cometidos por Stalin nos 2 anos que antecederam a invasão alemã contribuíram significativamente para os primeiros sucessos da Barbarossa. Esses erros incluíram a purgação dos líderes militares soviéticos
a celebração de um pacto com Hitler que desencadeou uma guerra mundial que acabou devastando a Rússia, o desastroso ataque à Finlândia no final de 39, a má interpretação das intenções de Hitler, a adoção de um plano falho de ataque à Alemanha e a negligência em relação aos avisos sobre a iminente invasão da União Soviética por Hitler. Em busca do objetivo de Lenin, de fomentar uma revolução comunista global, Stalin estava determinado a minar os governos capitalistas em toda a Europa. Ele estava empenhado em eliminar qualquer pessoa, tanto no exterior quanto em seu próprio país, que pudesse prejudicar a sua visão de comunismo. De acordo com Stalin, enquanto o cerco capitalista existir, continuaremos a enfrentar sabotadores, espiões, destruidores e assassinos. Stalin tinha razão em se preocupar com a intenção de Hitler de conquistar terras férteis no leste da Alemanha, incluindo a Ucrânia. Ele percebeu que a União Soviética e seu Exército Vermelho no final da década de 1930 não estavam prontos para a guerra. Ele então tentou ganhar tempo e retardar o apetite expansionista de Hitler, seja buscando uma aliança com os inimigos tradicionais da Alemanha, Grã-Bretanha e França, ou procurando um acordo de não agressão com Hitler. No início de 1939, Stalin iniciou negociações com a França e a Grã-Bretanha para firmar um tratado que colocaria Hitler em uma situação em que enfrentaria oposição tanto a leste quanto a oeste da Alemanha. No entanto, esses esforços foram frustrados pela relutância da França e da Grã-Bretanha em assinar um tratado com uma nação comunista comprometida em minar as democracias capitalistas e liderada por Stalin, que era um ditador imprevisível e implacável. As negociações então não avançaram como planejado. Vários meses depois, Hitler, desejando evitar um tratado entre a Grã-Bretanha, França e a União Soviética, que o deixaria enfrentando oposição tanto a leste quanto a oeste, convidou secretamente Stalin para discutir um pacto de não agressão. O famoso Pacto Molotov-Ribbentrop, que foi nomeado após os ministros das relações exteriores dos dois países. O plano secreto de Hitler era atacar a Polônia no final do verão, um momento em que tanto a França quanto a Grã-Bretanha haviam prometido defender, e ele não queria ter a União Soviética como inimiga no leste. No final de agosto de 1939, Hitler e Stalin surpreenderam o mundo ao anunciar que as suas duas nações haviam concordado com um pacto de não agressão e comércio. Isso aconteceu depois que Stalin obteve a promessa secreta de Hitler de que as duas nações invadiriam e dividiriam a Polônia entre si, e a Alemanha apoiaria o desejo de Stalin de anexar a Letônia, Estônia, Bessarrábia e partes da Finlândia. Em 19 de agosto, Stalin justificou o seu surpreendente acordo com Hitler perante o Politburo. A questão da guerra e da paz entrou em uma fase crítica para nós. A sua solução depende inteiramente da posição que será tomada pela União Soviética. Estamos absolutamente convencidos de que, se concluirmos um pacto de assistência mútua com a França e a Grã-Bretanha, a Alemanha recuará da Polônia e buscará uma acomodação com as potências ocidentais. A guerra seria evitada, mas novos eventos poderiam ser perigosos para a União Soviética. Por outro lado, se aceitarmos a proposta da Alemanha e concluirmos um pacto de não agressão com ela, ela certamente dividirá a Polônia, e a intervenção da França e da Inglaterra será inevitável. A Europa Ocidental enfrentaria graves convulsões e desordens. Nesse caso, teremos uma grande oportunidade de ficar fora do conflito e poderemos planejar um momento oportuno para entrarmos na guerra. A experiência dos últimos 20 anos demonstrou que, em tempos de paz, o movimento comunista nunca é forte o suficiente para que o partido bolchevique tome o poder. A ditadura desse partido só será possível como resultado de uma grande guerra. Companheiros, apresentei minhas considerações a vocês. Repito que é do interesse da União Soviética, a pátria dos trabalhadores, que ecloda uma guerra entre o Reich e o bloco capitalista anglo-francês. Tudo deve ser feito para que a guerra seja prolongada o máximo possível, a fim de enfraquecer ambos os lados. Devemos intensificar o nosso trabalho de propaganda nos países beligerantes, para que estejamos preparados quando a guerra chegar ao fim. Assim, em 23 de agosto de 1939, dois líderes com objetivos opostos e determinação implacável se uniram com um acordo surpreendente. Stalin, o líder anticapitalista que buscava a expansão do comunismo, fez uma aliança com Hitler, o líder anti-bolchevique que ansiava por uma supremacia fascista global. Nesse contexto, os acordos comerciais entre a União Soviética e a Alemanha desempenharam um papel crucial. A União Soviética fornecia à Alemanha grandes quantidades de alimentos, matérias-primas e petróleo, ao passo que adquiria bens dos mercados internacionais que eram essenciais para os nazistas, mas que não podiam ser obtidos devido ao bloqueio naval britânico aos portos alemães. Ironicamente, por volta de 1940, a União Soviética havia se tornado o principal parceiro comercial da Alemanha. Stalin acreditava que a principal motivação de Hitler para buscar territórios no leste era a necessidade de alimentos e recursos naturais para a Alemanha. Portanto, ele esperava que, ao suprir as demandas de Hitler por esses recursos, ele poderia moderar o risco de um ataque alemão iminente. Entretanto, Stalin também reconhecia que um ataque alemão à União Soviética era uma possibilidade futura.
Ele presumia que isso ocorreria apenas após a Grã-Bretanha se render, uma vez que acreditava que os britânicos poderiam resistir até pelo menos meados de 1942. Stalin imaginava que, antes de atacar a União Soviética, Hitler faria demandas territoriais e recursos naturais, o que daria aos soviéticos tempo para reagir com uma possível concessão, um ataque preventivo ou pelo menos uma preparação defensiva. Durante o verão de 1940, Stalin chegou a considerar secretamente a possibilidade de o Exército Vermelho lançar um ataque surpresa contra a Alemanha em 1942. Ele acreditava que até então, o Exército Vermelho estaria mais forte com a aquisição de experiência e modernização, enquanto a Alemanha estaria enfraquecida devido aos combates contínuos com a Grã-Bretanha. De acordo com os seus comentários de agosto de 1939 ao Politburo, Stalin conjecturou que, se a Alemanha fosse derrotada, o Exército Vermelho teria uma oportunidade clara de espalhar o comunismo pela Europa capitalista. Ele instruiu alguns dos seus principais generais a elaborarem planos de batalha secreto para essa eventualidade. Embora tenha hesitado em lançar um ataque preventivo, o planejamento para tal ataque continuou. Curiosamente, em julho de 1940, Hitler também ordenou aos seus generais que desenvolvessem planos secretos para um ataque surpresa à União Soviética. As motivações de Hitler incluíam a eliminação do comunismo judeu, a expansão territorial, a erradicação da ameaça stalinista e a prevenção de qualquer ajuda soviética à Grã-Bretanha. Em novembro de 40, Hitler fez um convite à União Soviética para se juntar à Alemanha, Itália e Japão no Pacto Tripartite, que comprometia todos os signatários a se alinharem em caso de guerra com os Estados Unidos. Ele também tentou persuadir Stalin a direcionar as suas ambições territoriais para o Oriente Médio ao invés da Europa Oriental. No entanto, as diferenças de interesse entre Stalin, que almejava terras na Europa, e Hitler, que não queria retirar as suas tropas do eixo da Finlândia, resultaram no fracasso das negociações. Essas discordâncias convenceram Hitler de que o conflito entre a Alemanha e a União Soviética era inevitável. Em 18 de dezembro de 1940, Hitler tomou a decisão final. Ele ordenou aos seus generais que elaborassem planos detalhados para a Operação Barbarossa, um ataque surpresa à União Soviética com o objetivo de esmagar a Rússia soviética em uma campanha rápida. O plano tinha como data de início maio de 1941. Por volta da mesma época, Stalin deu ordens para que o Exército Vermelho construísse fortificações armadas próximo à fronteira alemã-soviética. Essas fortificações poderiam ser uma vantagem em um eventual ataque preventivo soviético, mas uma desvantagem em uma defensiva contra uma blitzkrieg alemã. As normas militares ditavam que essas fortificações deveriam ser localizadas mais para o interior da fronteira, a fim de proteger as tropas, a artilharia e o equipamento da iminente destruição ou captura em caso de um ataque surpresa, além de proporcionar espaço para manobras defensivas. Com a chegada da primavera de 1941, Stalin ainda não havia tomado uma decisão definitiva sobre se e quando atacaria preventivamente a Alemanha. No entanto, seus generais continuavam a se preparar para essa possibilidade. No início de junho, a ansiedade de Stalin em relação a ameaças internas e traidores ressurgiu. Ele realizou mais uma purga na liderança do Exército Vermelho, dessa vez afetando cerca de 300 oficiais, incluindo mais de 20 que haviam recebido a mais alta honraria militar do país. Como resultado, aproximadamente 3/4 dos oficiais de alto escalão não tinham mais do que 2 anos de experiência em seus cargos. Em uma transmissão de rádio peculiar em 14 de junho de 1941, que refletia a paranoia de Stalin e a sua relutância em reconhecer a ameaça iminente, o Kremlin desmentiu veemente os rumores britânicos sobre um ataque alemão à União Soviética, classificando eles como absurdos óbvios e manobras de propagandas inábeis de forças hostis à União Soviética e à Alemanha. Essa declaração gerou preocupação entre os generais sobreviventes de Stalin, pois contradizia os seus esforços de preparação para o iminente conflito na fronteira. Em 19 de junho, aproximadamente 25 navios alemães partiram abruptamente de um porto controlado pela União Soviética, intensificando a apreensão de Stalin. Ele ordenou que a camuflagem das suas aeronaves na fronteira ocidental fosse concluída em um mês, mas ainda se recusava a permitir que as suas tropas fossem colocadas em alerta máximo. Em busca de alguma garantia de que o pacto de não agressão com Hitler continuaria intacto, em 21 de junho, um dia antes da Blitzkrieg planejada, Stalin instruiu seus diplomatas a entrar em contato com o ministro das Relações Exteriores alemão para questionar a concentração de tropas alemãs na fronteira soviética. A equipe de Ribbentrop alegou repetidamente durante o dia que o diplomata alemão não estava disponível para contato. Naquela noite, quando questionado sobre os rumores de um ataque iminente ao eixo, o embaixador da Alemanha na União Soviética simplesmente afirmou que não estava em posição de fornecer uma resposta. Na mesma noite, um desertor alemão informou a um oficial do Exército Vermelho sobre a iminência da Blitzkrieg alemã na manhã seguinte. Stalin entrou em pânico, considerando a possibilidade de que Hitler atacasse primeiro.
A sua resposta, no entanto, foi inconsistente. Ele alertou os seus generais de campo de que um ataque alemão poderia ocorrer em 22 ou 23 de junho, instruindo eles a posicionar as suas tropas mais próximas da fronteira e manter elas em alerta máximo. Ao mesmo tempo, Stalin os aconselhou a evitar grandes complicações, ou seja, a guerra, e a não ceder a provocações alemãs. Isso levantou dúvidas sobre se eles deveriam aceitar um golpe do eixo e não retaliar. Sem maiores esclarecimentos, Stalin foi para casa naquela noite. A Operação Barbarossa foi finalmente lançada algumas horas depois, causando devastação para os soviéticos, enquanto ambos os lados se preparavam para um ataque preventivo. Hitler atacou primeiro, pegando os soviéticos desprevenidos. O eixo lançou uma força massiva, composta por quase 4 milhões de soldados de várias nações: Alemanha, Itália, Hungria, Romênia, Finlândia, Eslováquia e Croácia, acompanhada por tanques, artilharia, aeronaves de guerra e cavalos. Stalin não conseguiu emitir uma ordem imediata e abrangente para um contra-ataque e, posteriormente, recusou-se a permitir uma retirada estratégica. A sua decisão de purgar a liderança do Exército Vermelho deixou ele com comandantes inexperientes e pouco preparados. O ataque alemão inicial alcançou resultados chocantes, deixando Stalin abatido, desgrenhado e buscando refúgio na bebida. No entanto, a sorte estava ao lado de Stalin pessoalmente. Apesar de seus métodos brutais de eliminação de opositores dentro do Partido Comunista, que incluíram execuções e fome forçada de milhões de soviéticos na década de 1930, bem como seus erros na preparação para o conflito com Hitler, Stalin escapou ileso da mesma sorte que havia imposto aos outros. Ele não foi preso, torturado, detido ou executado a tiros por um pelotão de fuzilamento, como certamente teria feito com os seus subordinados se os papéis fossem invertidos. Outra dose de sorte ocorreu quando o Japão, quando estava inclinado à beliculosidade, optou por não atacar a União Soviética pelo leste, enquanto a Operação Barbarossa avançava pelo oeste. A Operação Barbarossa resultou na derrota dos soviéticos, mas somente após 4 anos de combate e um custo humano impressionante em termos de morte e destruição. Sem a sorte que beneficiou Stalin, o povo soviético teria pago um preço ainda mais elevado por sua série de erros. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. E caso você queira apoiar mais ainda o nosso trabalho, eu vou deixar o Pix aqui na tela. Qualquer valor é extremamente apreciado. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.